Boa noite, pessoal. Tudo certo aí, galerinha do chat? Já está ao vivo faz um tempinho. A Ania sempre presente. Estamos aqui mais um dia, então, para falar um pouquinho sobre BIM, sobre processo de projeto, sobre gestão de projetos e com essas feras aqui que estão do meu lado, né? Para quem não me conhece ainda, pessoal, então eu sou o Arthur, sou um dos diretores aqui da Otis Engenharia, que fica aí foguetando o tal do método Otis no Instagram de vocês direto. E hoje a gente vai estar trazendo um pouquinho da nossa experiência aqui, junto com o Denis, com a Gabi, com a Carla, que vão estar se apresentando aqui agora e falando um pouquinho do trabalho e das empresas que eles estão representando também. Então, pessoal, para já não ter aquele quem vai falar primeiro, eu já escolho um aqui então. Gabi, vai lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, Arthur, muito obrigada pelo convite. A Planeta está muito feliz aqui em participar da primeira live. E para quem não me conhece, me chamo Gabriele, faço parte aqui da equipe de projetos da construtora Planeta. Sou engenheira civil e atuo na área de gestão de projetos desde 2017, né? Na Planeta eu estou desde 2021, então eu tenho 2 anos aí e 4 meses de casa. E um pouquinho sobre a Planeta, a Planeta nasceu em Alfenas, né, em 1998. Em 2002, a gente migrou aqui para o interior de São Paulo, Sorocaba, e atuamos aqui até hoje. Então, esse ano, 2023, a gente completa 25 anos de história. E é isso, temos 56 empreendimentos entregues já. Esse ano a gente vai entregar mais 3 empreendimentos. Um deles é um marco na história da Planeta, que é o Ícone, o prédio considerado o prédio mais alto residencial do interior, parceria com a KV também de arquitetura. E é isso, gente. A gente está muito feliz de estar aqui e espero contribuir muito aqui para o tema. Show, Gabi. Carla, então, deixar o Denis por último ali, sem marcação, hein, Denis? Bom, eu sou a Carla, sou da Königsberger Vanuc, né, um escritório de arquitetura que é de 1972, bem antigo aí, né? Eu fui responsável pela toda a nossa implantação BIM no escritório. Hoje eu sou diretora de projetos, divido o meu portfólio aí com a Lili, que é diretora também, e a gente toca todos os projetos aí do escritório. Tem a equipe de design também, né, com o João e Daúde, e eu toco com o pessoal aí, fiz toda a implantação BIM e toco todos os projetos aí do escritório junto com a equipe, né? Tem um time grande aí por trás de mim também. Show, obrigado, Carla. Denis? Bom, boa noite, Arthur, boa noite, Carla, boa noite, Gabriela, né? De novo, né, falando boa noite para vocês aí. Obrigado pelo pessoal que está aí no YouTube assistindo a gente. Obrigado, Arthur, aí pelo convite, tanto seu quanto toda a equipe da Otis, que é um tema muito bacana, né, de a gente discutir. Eu sou formado em engenheiro eletricista, depois pós-graduado em gestão de projetos também. Tem uma curiosidade bacana, eu gosto muito desse tema, porque o tema do meu TCC em 2010, da pós-graduação, foi exatamente esse tema. Então, até dei uma lidinha lá no TCC de 2010 para poder falar isso, falar sobre as compatibilizações. Tive a oportunidade de fazer palestra também em algumas faculdades sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, né? É um tema muito importante e hoje em dia ele está muito constante no nosso dia a dia, né? Em 2010 era embrionário ainda, algumas empresas já trabalhavam, mas é um tema muito legal. Obrigado pela oportunidade. Show de bola, gente. Arthur, desculpa, acabei não falando um pouco da Dual, né? Eu sou... Claro, né? O Cristiano me mata. O Cristiano está no radar aqui. Então, eu mais meus irmãos, né, o Eric e o Cristiano, somos sócios da Dual Engenharia. Nós inauguramos em 2015, né? A gente tem mais tempo de mercado, né? Em 2015 a gente abre a Dual, com a parte em projetos 2D a princípio. A partir de 2017 e 2018, a gente começou esse desenvolvimento de todos os projetos BIM. Show de bola, Denis. Pessoal que está na live, vai lá, manda um WhatsApp, chama seu amigo que precisa ver isso. Você que é projetista, se você é gerenciador, chama aquele seu cliente que dá dor de cabeça ali na coordenação, porque ele está precisando migrar, está precisando aprender os processos. E é com essa galera aqui que a gente vai bater esse papo, porque são profissionais são profissionais de ponta que estão aqui, que representam empresas de ponta, tanto no tema BIM, quanto nas suas respectivas disciplinas, né, ou nas suas atribuições. Então, a gente da Otis é muito feliz de ter uma parceria ali com a KV em 2 empreendimentos, um é com a Planeta, o outro é com a Tarraf.
Também a gente tem uma parceria muito legal com a Dual ali na Tarrafa Empreendimentos. Um salve aí, pessoal de São José do Rio Preto. E galera, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas aqui durante a live. A gente vai fazer um esforço para já ir sanando e conversando, né? Aquela pessoa para vir aqui para a live, assistir, curte aqui embaixo. E também segue Dual Engenharia, Kronosberg Vanucci e Consultora Planeta e o perfil pessoal das pessoas também, tá? Vamos dar essa forcinha. Galera, então vamos começar, né, velho? Sem muita burocracia, a gente tem nosso roteirinho aqui, mas vamos trocando, né? Entender? Então vamos começar já indo direto ao ponto, né? Quando a gente fala de BIM, então modelagem da informação da construção, a gente traz à tona essa cultura de colaboração. Então a gente tem essa visão mais orientada aos dados do projeto. Então a gente está falando de especificação de dado que vai se virar informação. Isso tudo tem que funcionar, né? Para o projeto, para o processo do negócio. Então dá um projeto de incorporação, uma construção e etc. Pensando nisso, por que a gente tem mudanças nesse processo de projeto tradicional? O pessoal que não está muito habituado, a gente está falando do desenvolvimento do design aqui, né? Então, todas as disciplinas, desde a concepção desse produto, principalmente no mercado imobiliário, até uma liberação na obra, mas também esse acompanhamento, né? Então, galera, o que muda, né? Já passando direto assim para Carla, né? Que representa a arquitetura aqui, nossa disciplina mãe na hierarquia. O que muda na visão de vocês, da visão também das outras disciplinas? Carla, pra você comentar aí com o pessoal. Tá bom. Bom, na verdade, assim, a cultura de colaboração, né, quando a gente fala de BIM, é um ponto de partida, tá? Então, se as equipes não colaboram entre si, elas não, de uma forma organizada, não tem projeto BIM, tá? O primeiro ponto é sempre alinhar as expectativas do cliente sobre o que eles querem do modelo, quais as informações que eles querem e quais os usos que eles vão precisar naquele modelo, tá? Então, depois disso, precisam ser tomadas algumas decisões de projeto, porque assim, com o BIM, uma série de decisões precisam ser tomadas lá no início do processo, porque senão, se for tomada lá na frente, a gente tem um super retrabalho, né? Porque, na verdade, o projeto em BIM é uma construção virtual do edifício, né? Então, nesse momento, você vai precisar saber, que tipo de estrutura que a gente vai fazer, se é de concreto, se é metálica, se é alvenaria, se é drywall, né? Então, se a gente não tiver essas informações no começo do projeto, é muito difícil começar a iniciar esse modelo, tá? Então, essa é uma das grandes mudanças aí do processo. Antecipar informações que, às vezes, num processo comum em CAD, você pode, às vezes, tomar essa decisão um pouco mais para frente, tá? Principalmente quando a gente tem, por exemplo, multitorres, né? Então, quando os projetos são mais complexos, né? Devido aos pesos dos modelos também, a quantidade de projetistas especializados, né? Especialistas, se a gente não tiver essa organização completa aí de tudo, de forma organizada, vira um caos, tá? Um modelo, né, assim, você enxergando aquela construção, isso torna muito mais fácil a tomada de decisão dos projetistas e as soluções, porque você vai estar sempre ali olhando aquele projeto, olhando o modelo para tomar suas decisões, tá? Então, porque né, no modelo BIM, você pode facilmente visualizar e discutir aqueles problemas, tá? Nesse ponto, é importantíssimo, né, que as diretrizes sejam claras, tanto do projetista quanto do cliente, tá? Então, a gente precisa fazer várias reuniões iniciais para ver como vai ser a divisão dos modelos, em que momento nós vamos modelar, vamos juntar o federado, que é aquele arquivo que tem todas as disciplinas junto, quais as informações que precisam estar naquele modelo em cada fase, isso é super importante, senão a gente também não consegue trabalhar. Uma coisa básica que parece que é muito, assim, simples, qual é o ponto de inserção dos modelos? Sem isso, a gente não consegue nem começar o trabalho, né? Então, essas definições são importantíssimas para que todos os projetistas estejam alinhados e que a gente consiga fazer esse projeto, tá? E tudo isso a gente consegue nesse plano de execução BIM, tá? Que a gente chama. Então, a gente tem que fazer esse plano de execução BIM para a gente poder começar esse processo em BIM, tá bom? A gente já tem alguns clientes colaborando em BIM, tá? Então, a gente já trabalha com vários clientes. A Planeta, por exemplo, a gente fez muitas reuniões de alinhamento no começo, das documentações que a gente recebeu, a gente comentou as documentações, isso é super importante. Comentar o que você recebe, não simplesmente esquecer aquilo e lá na frente você vê que você não conseguiu atender alguma coisa que o cliente pediu, tá? Então, isso é muito importante, analisar, chamar o seu BIM Manager,
ou dar alguma dica para o cliente também, né? Às vezes, né, não tem tanta experiência. Então, é super importante, tá? Então, a gente já está colaborando com a Planeta em compatibilização BIM, e a gente agora está organizando um para extração de quantitativos com eles, né? Então, a gente está fazendo todo um template para eles conseguirem extrair também os nossos quantitativos, tá bom? A gente também tem outros clientes, por exemplo, a Mitre, a gente também fez um piloto com eles, o nosso modelo para eles para compatibilização BIM também, mas a gente também fez um projeto piloto para extração de quantitativo, tá? Então, é super importante essa conversa com o cliente aberta, sentar, olhar o BIM mandate deles, olhar o PEB, para a gente poder tomar as melhores decisões aí com todo o time, tá? Acho que é isso, pessoal. Não sei se... Massa, Carla, massa. Vocês citou os pontos que são extremamente importantes, são mudanças de chave, assim. Então, se Então, você de está forma trabalhando... geral, a maioria desses clientes está usando os modelos para compatibilização dos nossos clientes, né? Mas quando o cliente quer a extração do quantitativo, a gente senta junto, organiza o template, faz um template específico, porque infelizmente hoje cada cliente tem um código, né? Ainda não temos ainda aquela coisa de todo mundo ter o mesmo código. Então, cada cliente quer uma coisa, e isso é super importante estar alinhado aí nesse início do processo, tá bom? Show de bola. Então, você trouxe ali antecipação de solução técnica, muito linkado Isso. também com a visualização 3D, que às vezes a gente acha que está Exato. batido, né? Ficar falando de 3D, ficar falando de 3D, mas para quem ainda não está, uma visão de modelo Exato. federado, ou ver só da arquitetura, concepção de produto, já traz muita visão, assim, de solução. Você consegue antecipar mesmo, coisa que você Sim. não imaginava, assim, né? Que ficava para frente. E até tem impactos grandes, por exemplo, estava conversando com o irmão do Denis ontem, com o Cristiano, ele me contando sobre, cara, o momento, às vezes, da gente, por exemplo, trocar uma prumada, ou a prumada de elétrica, né? Que iam fazer de barramento blindado, que achavam que queriam fazer, né? Porque teria dar certo. Mas aí a gente faz uma análise num momento bem posterior e volta para cobre, né? Então a gente tem um impacto muito grande no projeto, questão de espaço, a gente tem espaço. A gente tem problema também, né? Com o dimensionamento de orçamento e etc. Vou aproveitar, então, vou conectar aqui com a Gabi, falando você da visão da incorporadora, Gabi. Então, como a Carla falou, né? Ela traz muito a necessidade do cliente ter clareza em alguns pontos do que ele quer com aquele modelo, do que ele vai fazer, o nível de maturidade que o cliente tem naquele momento. Nem todo mundo, às vezes, passa por uma consultoria, ou nem todo mundo contrata uma gerenciadora de projetos em BIM, que é o caso da Otis. Cortou o seu áudio, Arthur. Acho que ele ficou mudo, né? Tá difícil. E o projetista acaba ajudando, né? Então, dando esses toques assim, para o cliente são bem importantes, porque o projetista ele também vai ser prejudicado pela essa falta de conhecimento do cliente, né? Então, fala aí pra gente, Gabi, você como incorporadora, né? Tem um monte de possibilidade pra gente explorar de modelo BIM. Então, a gente fica mais importante a gente ter que definir essas informações, né? O que a gente quer, quando que a gente quer, a gente tem que mudar um pouco até o escopo de entregas dos projetistas, tem que antecipar algumas coisas, segurar outros, porque não dá pra gente fingir, Denis, modela tudo aí para eu analisar, depois a gente vê, né? Tudo bem, Exato. se for disposto a pagar, né? Então, conta pra gente aí, em relação às demandas de incorporação, de coordenação, de orçamento, como que é a visão de vocês aí na Planeta, Gabi? Bom, aqui a Carla falou exatamente o que a gente procurou fazer, né, na implantação de BIM na Planeta. A gente está hoje no 3º ano de implantação, então não é um processo rápido. Antes de tudo, da gente organizar o que a gente queria receber dos nossos parceiros, a gente teve que estruturar a equipe interna da Planeta, que antes era apenas um setor, era projetos, era tudo, era novos negócios e 2 pessoas apenas. Então, primeiro a gente estruturou a casa, né? Então a gente criou novos setores, então entrou novos negócios em incorporação, entrou o setor de produtos, que separou de projetos, e também a gente teve um link bem grande, bem forte com os outros setores, orçamentos, planejamento, suprimentos, que fazem parte da cadeia toda do projeto, né? É super interligado e não tem como a gente separar isso. Então, no primeiro momento que a gente começou a implantação, a gente estruturou dentro de casa e a gente começou a rever todos os nossos fluxos. Então, a gente fez uma densa e bem trabalhosa até verificação de todos os nossos documentos. Então, a gente reviu muita coisa, a gente fez várias vezes o fluxo, a gente revia, cada vez a gente conversava com um projetista parceiro, a gente teve muitas conversas com a Carla, com a KV, Dual, as outras instalações também. Então, foi um trabalho
de muitas mãos para a gente chegar onde a gente está buscando, que a gente não chegou ainda onde a gente quer, mas com certeza vai chegar, né? É um trabalho que acho que nunca para, é sempre aprimorado, né? Então, todas essas documentações que a Carla falou, diretrizes BIM, BEP, matriz de requisitos da modelagem, né? Quando que a gente vai querer a informação que a KV, que a instalação passa para a gente, em qual fase de projetos, qual é o nível de informação, de detalhamento que a gente precisa, né? Muito linkado com o orçamento, com o planejamento da obra. Então, a gente tem checklist de modelo. Então, mesmo que a Planeta contrate a coordenação externa, por exemplo, a Otus, que a gente é parceiro em 2 projetos agora, a gente também tem que fazer o double check aqui do DNA da Planeta, né? Porque a gerenciamento, compatibilização, eles fazem a integração dos modelos, mas a solução que a Planeta define que é o melhor para ela, o que nossos clientes estão acostumados, o que é a cultura da Planeta, a gente que tem que verificar, né? Então é muito um double check que a gente está inserindo agora nos nossos projetos. E está sendo um desafio muito legal, está muito divertido, a gente está gostando bastante. E essa integração com os projetistas, com nossos parceiros, gerenciadores, é muito importante. Acho que é o fator principal aí para a gente conseguir o sucesso, porque não adianta nada a gente fazer documentações que a gente acha que resolve, e daí na prática não vai acontecer, né? Daí a gente vai ter um retrabalho de rever tudo que a gente fez, né? Eu até complemento, Gabi. Aquele BIM Mandate de 300 páginas que não tem zero validação com o terceiro, ou mesmo nunca foi rodado num projeto piloto. Então, ele não é um Ninguém BIM vai Mandate ler, ainda. ninguém vai entender, vai vir tudo errado. Tem que ser muito prático e muito direto. E com os parceiros, é a melhor solução, né? A gente vê como que o pessoal está fazendo. Ainda tem um medo muito grande também de compartilhar algumas informações, mas eu acho que o Open BIM veio aí e também vai ficar. Eu acho que a gente tem muito projeto, tem muita construtora, muito projetista que não tem essa de não passar algumas experiências até, né? Então, acho que é isso aí. Um fator muito importante também que a gente tem percebido é a gente mapear também as decisões estratégicas do projeto, né? Igual a Carla falou, a Planeta tem uma forte validação da diretoria, então nosso conselho é muito ativo, então na concepção do produto, nossa diretoria executiva, presidente do conselho, eles são muito ativos nisso, então a gente mapeou até as decisões da diretoria, para a gente não ter retrabalho e como a gente fala, o BIM é uma antecipação de todo o pensamento, da engenharia, né? A gente quer um projeto mais maduro para entrar na prefeitura com um projeto mais maduro, então a gente mapeou também essas decisões estratégicas que fazem total strike no projeto, dependendo da validação, da alteração, né? Show, Gabi. Você consegue compartilhar com o pessoal um exemplo dessas definições estratégicas que vocês precisam dar para justamente garantir esse bom andamento do projeto para todos os stakeholders? Claro, a gente teve alguns exemplos, por exemplo, validação de tipos, quantos tipos a gente vai ter? A gente teve um empreendimento aqui que a gente teve que rever isso numa fase muito depois, assim, que passou batido, sabe? Daí a gente teve que rever a altura do empreendimento, isso muda em tudo, né? Então, qual é a fachada, a definição de fachada, então a diretoria atua bastante na validação da fachada, que é a estética do empreendimento, então a KV vem forte com a gente no estudo de massa, então a gente mapeou isso, quanto antes a gente decidir melhor, com a nossa diretoria, né? Então a gente tem um mapa de decisões estratégicas que a gente passou para eles validaram quanto tempo eles precisam para ver internamente ali da diretoria, então a gente sempre buscou essas decisões com eles antecipado, para a gente não ter o retrabalho enorme e muitas mudanças envolvendo todos os projetistas, né? Show, Gabi, show. Então, vocês viram, né? Conversa muito o que a Carla trouxe aqui, de antecipar decisões, padronizar processos, pensar no que a gente precisa. Então, antes de passar aqui para o Denis também contribuir, vai uma perguntinha para ti e até para mim, Gabi. Vamos lá. A Denise, lá da KV, ó, tá aqui acompanhando, prestigiando a Carla, vai fazer um TCC nesse assunto da pós, né? Qual que é a maior dificuldade na coordenação dos projetos em BIM na visão da Planeta? E eu trago aqui na visão da Otus. Olha, algumas dificuldades de implantação do BIM
também os custos, não posso deixar de falar, né? Então, o custo da implantação do BIM é muito alto, é muito significativo, e o que tem que mudar na empresa é a cultura da empresa. Não adianta a gente querer um projeto em 3D, porque vai facilitar o Clash. Não é isso, né? É uma cultura, é mudança de processo mesmo. Então, o que a gente mais teve dificuldade foi nessa implantação de cultura aqui interna, que não é só um projeto em 3D, né? É muito além disso, é uma informação ali, desde a concepção, como a gente quer. Então, essa foi uma das principais dificuldades e também os altos custos, porque os softwares de comunicação, a gente tem que definir tudo, são custos elevados, então a gente teve que mapear tudo muito bem, e daí todos entenderam isso, a necessidade que está acontecendo nesse setor de projetos, né, que está mudando tudo e veio para ficar, não vai voltar mais atrás. Então, a Planeta julgou necessário e teve essa concepção de cultura, de mudança de cultura mesmo. Show de bola, show de bola. Então, bateu muito na cultura. Eu concordo contigo, Gabi. Acredito que a cultura e maturidade desenvolvidos em cada um dos nossos clientes que a gente atua aqui, porque, cara, são 50 clientes. Então, eu estava até fazendo uma métrica no ConstruFlow hoje. Só lá dentro, a gente trabalha com 250 empresas diferentes de projeto e clientes. Isso dá mais de 750 pessoas. Então, a grande dificuldade na coordenação para nós, com múltiplos clientes, mas também olhando para o empreendimento, é garantir o gerenciamento de todas as informações da comunicação de uma forma eficiente entre todos os players, não só da nossa parte, mas que a informação seja entendida e também repassada pelos terceiros que estão envolvidos. Que todo mundo trabalhe na mesma base de informação. E por mais que a gente tenha conceitos de CDE, né, que na verdade não precisa ser só uma plataforma, ConstruFlow é uma parte do CDE, gestor de arquivos é outra, essa grande quantidade de trocas, de definições, de volume de informações que a gente tem no projeto, né, é um desafio muito grande, não só para a gente, né, na verdade não é nem tanto para a gente, mas acredito que principalmente para o cliente, que aí bate um pouquinho na cultura também, porque o pessoal não está acostumado a fazer isso. É que é uma questão cultural mesmo, assim. Quando eu fiz as minhas primeiras reuniões de compatibilização, na época, 2017, a gente transcrevia o projeto pronto para poder compatibilizar, para gerar valor, né? Os projetistas quase nunca tinham sentado em mesas multidisciplinares, assim, com todos os projetistas. Era mais arquitetura e estrutura no começo, depois vinha o pessoal das instalações. Então, bate na cultura e esse gerenciamento dessa quantidade de informações. Mas vamos lá que eu tenho que deixar o Denis falar, né? Senão a gente não chega lá nunca. Denis, fala pra gente, então, cara, um pouco dessas interações, essa mudança que a gente tem de escopo dos projetos, né, dos projetistas, dos stakeholders, mas na prática, assim, no dia a dia, o que muda? Principalmente nas instalações, né, que é o core de vocês, porque, cara, a gente tem muito mais informação, né? Chega a ser loucura quando o cliente chega no final e fala, agora me dá os quantitativos com código, a gente fica maluco, né? Conta pro pessoal aí, então, dos esforços, essas mudanças, Denis, da visão de vocês aí na Dual. Sim, com certeza. Bom, igual a Gabriela falou, na verdade é uma mudança de cultura efetiva, né? Na verdade, não dá para pensar que a gente vai usar um software apenas para modelar o projeto, né? Não é um projeto 3D, é uma mudança, é um conceito BIM, né? Esse conceito ele vem reformular muita coisa do nosso dia a dia, né? Hoje a gente ainda trabalha com alguns projetos CAD, né? A gente tem projetistas aí, clientes ainda que trabalham, né, nessa linha, mas hoje o maior fluxo dos projetos Dual já é em BIM, né? Então, a gente tem aí com a Planeta alguns projetos já também com a Otus. Bom, a Cavea nem se fala, a Cavea tem um projeto faz uns 10 anos já que a gente trabalha junto aí também. Então, são longas histórias aí para isso. Essa mudança de cultura ela é muito importante porque, na verdade, isso tange desde a construtora, incorporadora, arquitetura, diretoria de projetos e instalações até o estagiário, né? O estagiário, ele vem da faculdade, antes de entrar no processo BIM, aí ele sai da faculdade sem essa cultura ainda. Hoje sim, né? Hoje já está disseminado isso, o pessoal já tem os softwares dentro da própria faculdade, mas antes não se tinha isso, né? Então, você vem trabalhando isso no próprio escritório, você faz a mudança de cultura no próprio escritório, no momento que você está tentando aprender, você tem que ensinar ainda, né? Então, é um trabalho, é um investimento, que a Gabriela falou novamente, é um investimento em tudo, é investimento em máquinas, é investimento em aperfeiçoamento profissional seu e depois aperfeiçoamento do colaborador também, né?
E a gente, na Dual, o que a gente fez na linha de investimentos, né? Todo o nosso template, toda a nossa família, a gente fez, né? Existem, né, famílias de mercado e coisa e tal, mas isso a gente elaborou cada peça, igual a gente fez lá no CAD, a gente fez aqui também, né? Então, é um investimento pesado, a gente separou uma equipe de 3 ou 4 colaboradores focados só nisso, para desenvolver tudo isso, e aí depois isso fica mais fácil de realizar na empresa. Porque quando você traz isso de fora, aí é quase uma briga, pô, a diretoria tem que aceitar, igual a Gabriela falou, cara, a diretoria lá em cima já apoiou, então para baixo é mais fácil. Quando a diretoria está contra, e a gente vê isso em algumas construtoras, infelizmente, que quem está no dia a dia sabe a grande vantagem que é ter os projetos em BIM, né? Que é ter, por exemplo, uma OTOS de compatibilização também, fazendo todo esse processo, né, tanto na compatibilização quanto na gestão dos projetos, quanto, né, nessa orientação do plano BIM e assim por diante. Mas se não vier das cabeças, seja da diretoria da construtora, diretoria de projetos, fica muito mais difícil o processo, né? A gente trabalha com empresas que, quando a gente teve a oportunidade de entrar na Planeta, a Planeta já estava estruturada em BIM, né? A gente já começou, os projetos que a gente tem, todos foram em BIM, a gente, né? Algumas consultoras não, algumas consultoras a gente está auxiliando a implementação, né? Eles falam, eu quero projetistas bons, eu quero um projetista de instalações, eu quero a KV também aqui, que já tem grande experiência, mas a construtora não tem. E aí que a gente alerta, putz, se você tiver uma compatibilizadora ou uma empresa de implementação, vai ficar muito mais fácil, né? Porque você tem que mudar todos os processos internos, e aí você consegue trazer equipe. Não adianta trazer equipe sem um plano BIM, que nem a Carla falou, né? O PEB ele vai ser fundamental. E se a construtora não tem isso, ou tem uma parceira que vai fazer o direcionamento disso para toda a equipe, complica um pouco mais. Mas aí no dia a dia é isso. Eu até achei legal o tema que você comentou da compatibilização, né? A compatibilização, eu lembro no 2D, né? Lembro, né? Como ainda é feito, né? No 2D a gente pinta lá, as empresas de compatibilização, pinta cada disciplina numa cor e joga tudo junto, né? Parece uma obra do Picasso. Eu falo assim, cara, como é que vocês conseguem enxergar alguma coisa aí, né? Eu não estou vendo nada, vocês conseguem ver, elétrico está por cima, sprinkler está por baixo, ar-condicionado. Então, um trabalho muito difícil no 2D, que veio facilitar muito agora no BIM, né? Assim, facilitar é modo de falar, porque no 2D, antes você fazia uma análise apenas dos pontos macro. Então, você olhava corredores, você olhava shaft, você olhava entre forro, né? Você fazia essas análises do macro. E os demais, o mestre de obra que se virava, né? Tinha pontos lá que o mestre de obras ele tinha que resolver, porque não se tinha informação no projeto, entrando no tema, não se tinha tanta informação no projeto, né? Tá certo que a gente tem um projeto muito bem detalhado, a gente mostra a GI ou FIT, né? Que é a geratriz inferior do tubo, né? O pé direito, compatibilização, alguns cortes, mas quando você traz isso para o modelo 3D, essa compatibilização ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais didática, né? Ela fica mais fácil, entre aspas, porque aí o que acontece? Se aumenta o número de análises, né? O Arthur, ele faz relatórios, a OTOS faz relatórios fantásticos, muito bem detalhados, e aí, de vez a gente olhar só para o macro fica fácil de compatibilizar. Você não precisa compatibilizar o macro. Agora você vem coordena, né? Já direciona. Exato, já está compatibilizado. O macro, o projetista está desenvolvendo, já tem o projeto, o modelo da KV, por exemplo, o modelo de estrutura. A gente, a hora que vai fazer com ar-condicionado, a gente já vem desviando. Mas ainda tem os micros, que aí vem aqueles relatórios muito bem detalhados, que aí você começa a fazer reuniões, por exemplo, de detalhamento do micro. Aumenta o número de reuniões, parece que diminui, mas aumenta o número de reuniões em projeto, para trazer todas essas definições anteriores, né? Então, é um trabalho que você acrescenta muito mais informações hoje em projeto, até porque no 2D às vezes não tinha. Hoje, por exemplo, no nosso projeto 3D, a gente consegue trazer todas as informações, só que também, diferentemente do 2D, quando a gente não consegue trazer tantos detalhes assim, né? Você não consegue fazer um detalhe tão bem feito no CAD, né? Como a gente faz no Revit, um 3D, por exemplo, né? Hoje a gente consegue pegar os pontos cegos, né? Dos projetos.
né? Então, quando a gente faz um projeto em BIM, a gente consegue, por exemplo, colocar isso na folha que vai para a obra, entendeu? Porque se você faz um projeto BIM que está só a planta baixa, você teve todas as vantagens da compatibilização. Mas qual é a vantagem na ponta para o mestre de obra? Exato. Beleza. Daqui a pouco a gente vai estar falando aí, a gente avança os assuntos aí, a gente entra na realidade aumentada, que a gente aplica também. Tem outras ferramentas muito bacanas que a gente tem aplicado também. Mas enquanto não está na obra lá, né, com o tablet, aí, uma forma que a Dual tem a oferecer também, a questão de trabalhar com a realidade aumentada, o mestre de obra só está com a plotagem. Se ele receber a plotagem só da planta baixa, né, por mais que tenha um pouquinho mais de informação, agradecer a Juliana, agradecer o Meir aí que estão participando da live aí também. Obrigado pela participação, pessoal. O mestre de obra não vê a vantagem, mas qual a vantagem? A construtora gastou um monte, que né, a Gabriela falou, e para o mestre de obra ele não sentiu nada. Você só adotou parte das vantagens do mundo BIM, vamos dizer assim, né? Fora quantitativo e coisa e tal, que nem a Carla falou, é importante a gente refinar isso no PEB, alinhar escopos e coisa e tal. A gente tem condição de entregar um quantitativo real hoje, né? Com todos os detalhamentos, com todas as minúcias também. Então, é muito importante conseguir enxergar o BIM com todas as suas vantagens e não olhar para ela só apenas como um processo de compatibilização, né? Perfeito, Denis. Cara, trouxe muito conhecimento para a galera, hein? Eu já vou encaixar aqui para a Gabi direto, já que falando um tema muito importante. Muitas pessoas acreditam que agora a gente está fazendo em BIM tá mais fácil. Por quê? Eu corto ali, já tem a vista certinho, automático, quantitativo, então é só extrair automaticamente errado, né? Porque você tem que definir milhões de coisas. Então a gente fala muito agora sobre faseamento mais estruturado de projetos. Vocês trabalham com... A Planeta é gigante. A Cabeça trabalha com gente gigante do UOL também. A Otis ainda trabalha com algumas empresas grandes e médias. Então tem muitas empresas médias que não tem cronograma de projeto. Que não tem faseamento de projeto. Aprovar, alvará, RI, obra. Acabou. Resolve tudo na obra. Consultoras grandes, câncer prédio com VGV de 100 milhões, sabe? Então, é muito louco isso. E quando a gente está trabalhando em BIM, até trazendo aqui o que o Vinícius da Build trouxe, que, Vini acompanhando a gente sempre, salve, Vini, que, cara, a gente aproxima muito mais a equipe em BIM. Mesmo que a gente esteja trabalhando com um projetista, às vezes, que é mais antigão, assim, né, mais iniciante, mas ele começa a ver as vantagens. Então, a gente começa a fazer várias pequenas reuniões pontuais e vai resolvendo e vai evoluindo essa informação. Porque, às vezes, também, se a gente vai pedir para lançar toda a informação de uma vez, a gente não tem todas as definições naquele momento. O que acontece? Vamos ter que relançar. E vai ficando sempre cada vez mais caro para o projetista, porque eu vou falar bem do calcanhar de Aquiles de instalações, que é o tal do sanitário. O Denis não vai deixar mentir. Cara, você pede umas alterações, às vezes, que é muito mais fácil deletar e modelar de novo, do que você acertar a inclinação da caixa sifonada com a aprumada. Cara, a gente sabe que a gente já fez isso também. Então, cara, é muito importante essas trocas, essas pessoas. Já trazendo a questão da cultura, o mais complexo que é colocar todo o peopleware para trabalhar de uma forma ordenada. Porque hardware a gente tem, software a gente tem, processo a gente cria. Mas e o peopleware? As pessoas, a gente tem que implementar essa cultura nelas, né? Gabi, conta para nós, então, como que é aí como foi essa experiência de vocês aí, esses gerenciamentos BIM, esse projeto com a Otos, mas também os outros que vocês estão rodando. Se isso realmente aconteceu, né? A gente tendo mais rodadas, mais discussões da visão de vocês aí. Bom, gente, o que a gente considera muito importante numa etapa assim de projeto são as rodadas de compatibilização, né? São essenciais para todo o projeto. E o que a gente verificou? Alguns projetos são muito grandes, faseados, igual a gente comentou, e o que o modelo ajuda é até engraçado. Teve uma reunião que eu estava em obra e eu estava com o modelo aberto e vendo com o pessoal da obra, o engenheiro já era uma obra avançada, já estava com o projeto finalizado. E daí eles olhavam assim, o mestre olhava e falava, nossa, mas como assim? Eu não tinha visto que essa viga passava aqui, que a tubulação passava por aqui de baixo. Então, daí eles começaram a perceber, olha que legal, tá tudo resolvido mesmo, né? E daí, o que a gente começou a passar para eles? O link dos modelos. Então, eles começaram a ter essa cultura de olhar mesmo o modelo antes de vir o questionamento, olhar a planta também, mas o modelo
antes também. Então, todo mundo, o pessoal da obra é um pouco mais distante desse processo todo em BIM, né? Então, a gente percebeu essa mudança bem significativa. E o que a gente está fazendo nas rodadas aqui de compatibilização, onde a obra não está iniciada ainda, né? A gente chama nossos GGOs para participar de algumas decisões ali, de alguns certos pontos de projetos, né? Então, é muito importante a visão da obra também, da solução que eles adotam, que eles estão acostumados. Eles trazem muito retroalimentação do que a gente já passou, né? Então, eles têm muito que ensinar para nós e também até dar algumas diretrizes, né? Então, essa junção de obra antes de iniciar a obra é muito importante. Verificar também como a gente vai fazer as entregas, se é um empreendimento muito grande, a gente sempre faz faseado as entregas, então o que a gente precisa para agora? Embasamento? Então vamos focar no embasamento. Para a estrutura, às vezes, a gente, para o embasamento, precisa calcular o prédio inteiro, né? Então a gente faz todo um cronograma junto com os projetistas e define qual é a melhor estratégia, né, para aquele momento. Às vezes tem alguma antecipação de obra que a gente tem que alterar a estratégia do projeto, né? Então, essa dinâmica entre equipe interna Planeta e externo projetistas, coordenadores, gerenciadores, é o essencial do BIM, assim, né? Todo mundo integrado e fazendo acontecer ali o que a gente vai construir depois, né? Perfeito, perfeito. Então já vou devolver isso aqui para a Carla rapidinho aqui, mas também vou trazer uns causos nossos aqui, Gabi. A gente acabou de entregar um projeto, finalizar ele com o pessoal da Silamar, ali de Santos. Clientar, salve Luiz Marcelo, o pessoal aí. E não vou lembrar o nome dos projetos, porque eu não estou no projeto, né? Mas se vocês estiverem me vendo aqui, complementem aqui nos comentários também, tá? Acompanhando a história, o projeto que durou 18 meses, eles no começo tiveram alguma resistência com essa quantidade de reuniões, falava, Henrique, quando você, que é o coordenador, né? Quando você vier aqui em Santos, vai ser muito massa, não sei o quê, mas primeiro você vai passar no corredor polonês, que a gente não aguentava mais te ver em reunião, não sei o quê, vamos te encher o saco. Mas no final, eles trouxeram a visão deles, o quanto foi bom e o quanto estava bem resolvido o projeto, com a obra iniciando ainda. E é um projeto, assim, muito legal, sabe? Bem grande, bem complexo, bem alto padrão. Então, a gente conseguiu transitar esses escritórios para o BIM. Claro, né, que a consultora precisou puxar ali e falou, galera, vamos transcrever os modelos, fizemos carta convite, escopo, só que eles não estavam preparados. Então, foi ao longo do processo. E olhando para a obra, a gente trabalha com alguns empreendimentos aqui em Itapema, né? O que acontece? Tem uns parceiros nossos também, que precisam de instalações da Toros, que eles fizeram muitos projetos por ali, e eles sempre entregavam da Lux com as instalações dele e a estrutura, porque geralmente a estrutura vinha no IFC e não tinha arquitetura em BIM, então eles não estavam conseguindo fazer BIM de verdade, mas os modelos dele. Só que uma coisa que eu percebi é que com os meus clientes, quando a gente ia finalizar o projeto, os empreiteiros iam pedir para entrar no da Lux. E eles descobriram que eles já tinham o da Lux instalado, porque eles atendiam outras obras, que eles já usavam isso para ver as instalações e a estrutura. E claro, o empreiteiro não vai ter notebook, não vai levar tablet, mas o celular. Então, como o Vinícius falou ali, ó, é mito que a galera da obra não consegue usar. Mito total. Depende de você, gerente, diretor, incorporador, trazer do top-down. Então, se você tem um poder de decisão, ou mesmo de puxar isso na empresa, você vai colocar isso nas suas obras. Claro que as coisas acontecem organicamente também, né? Por necessidade, que é muito melhor. Mas também a gente precisa de uma ajuda sempre lá de cima, né? E eu vou também, antes de passar para ti, Carlos, vou pegar essa pergunta do Cristiano aqui, ó. O Cristiano, irmão do Denis aqui que está conosco, perguntou. Boa noite, então. Gabi, Carlos e Denis. É verdade ou mito? Ó, essa é boa, hein? Que gasta 30% a mais de tempo para desenvolver um projeto em BIM referente ao 2D. Cara, o que eu já vi de proposta aqui, não. CAD, X. 1,3x BIM. Independente, não tem lastro nenhum. E parece que é um padrão. Conta pra gente aí, galera. Quem que se arrisca aí? Carla, conta pra nós. Não, é mito. A gente, assim, a gente tem, é muito bom, assim, ter um modelo, né, porque, assim, as alterações também, porque acontecem, né, são alterações durante o processo do projeto vão acontecendo, tá? Então, com um modelo BIM é muito mais tranquilo de você alterar as coisas. Então, sei lá, você mexeu numa planta, já vai mexer no corte, na elevação, você tem muito mais confiabilidade dos documentos que você está entregando, né? Então, assim, assim, totalmente mito, você não gasta tudo isso a mais, imagina. Claro, você tem que antecipar algumas coisas, mas também você tem que modelar
conforme você vai evoluindo as etapas. Também não dá para você querer lá no estudo preliminar modelar tudo, né? Então, assim, você tem que ter toda uma inteligência e uma organização para você ir modelando aquilo que é necessário o suficiente para aquela fase. Também não adianta você pirar lá no EP e querer tudo, né? modelar laje, modelar viga, modelar. Não existe isso. Então a gente vai fazendo assim, conforme a fase, você vai modelando as coisas que são importantes para aquela fase. Então, com isso, você não perde trabalho, você ganha esse trabalho. E se você tem uma alteração, que sempre, né, a maioria dos projetos tem, você ganha muito mais rapidez e agilidade e confiabilidade, porque o que tem de coisas em 2D que ficam, a planta está de um jeito, o corte está do outro, a elevação está de outro, isso acontece muito. Então, essa confiabilidade, de fato, você só consegue se você tiver um modelo bem estruturado, bem organizado, para que você tenha a sua documentação perfeita ali durante a obra. Muita gente também acaba usando, não fazendo modelando e depois fazendo a documentação em 2D. Então, assim, isso também perde totalmente a confiabilidade. Então, quando você tem um modelo, o correto é que você tenha toda a documentação extraída daquele modelo, para que você também tenha essa confiabilidade, porque a gente já viu vários projetistas que fazem isso, né? Tem uma equipe que faz BIM, outra equipe que faz o 2D e nada se fala, né? A gente tem vários problemas quanto a isso, Estrutura tá? mesmo são vários, né? Exato. Então, assim, tá exatamente. Mesmo instalação também, mas assim, tem instaladoras também que acontecem isso. Então, acho que assim, se você tiver de fato um modelo bem feito, que você tenha, você extraia toda a documentação dele, você ganha muito mais tempo. Não existe isso, tá bom? Top demais, Carla. E, cara, vamos lá, né, galera? Você pode gastar muito mais que 30% do tempo se o contratante, principalmente, não definir as regras do jogo. Exato. Acontece toda hora, na verdade, né? Porque isso vai ser traduzido, às vezes, em muito retrabalho, por mudança de premissa, etc. E mudanças acontecem, tudo bem. Então, a gente cai naquela questão do aditivo de contrato, que às vezes é necessário. Então, você pode gastar muito mais tempo. Assim como você pode gastar menos se cada vez mais as regras do jogo estiverem definidas, claros. Então, agora a gente entra na última temática aqui. Lembrando, galera, mandem as dúvidas aqui, mandem comentários, estou colocando na tela. Aproveita que a galera está aqui. Se você pegar e fique separadamente, pegar uma hora desse pessoal aqui, não é barato e muitas vezes não está nem disponível, tá? Só para vocês saberem. Então, mandem aqui para gente. E eu quero ouvir a opinião, então, do Denis ali, ó. O Cristiano já puxou também. Conta pra gente, Denis, da sua visão. Mudança assim, ó. Estamos mudamos a metodologia BIM em alguns clientes, principalmente sua visão de instalações. Quais foram os impactos internos e externos, assim, na ponta do lápis, assim, coisa prática, que mudou na visão de vocês, dos clientes de vocês também? Bom, vamos lá, Arthur. É um ponto importante esse, é a questão da visualização, né? Porque, na verdade, novamente, eu trago isso para treinamento e formação de equipe, né? Porque hoje o pessoal sai da faculdade, eles não têm uma visão 3D, são poucos os profissionais que conseguem ter uma visão 3D do projeto. Quando a gente está projetando em 2D, quem não tem a visão 3D, esquece. Você não consegue fazer, você tem que imaginar que você está lá dentro. Se você conseguir imaginar que você está lá dentro, você tem a visão 3D. Quando não, quando você traz isso para o BIM, você está lá dentro. Então, fica muito mais fácil o desenvolvimento do projeto e compatibilização, né? Então, assim, mudança de fato, assim, é a visão do projetista ou da incorporadora ou da compatibilizadora do que está acontecendo de fato. E isso é legal também que depois vai para a ponta, né? Quando o comprador faz, né? Ele entra lá, ele entra no modelo e sai circulando dentro do apartamento que ele vai... Então, você consegue vender isso, né? É legal, só puxando um pouco o gancho do tema anterior, rapidamente, né? Para fazer um link com esse, porque isso tem a ver com a mudança, quais os benefícios que isso traz para a obra, né? Porque, na verdade, existe uma mudança de cultura em projeto que depois vai refletir na obra. Todos esses investimentos feitos em projeto, qual que é o investimento? A Gabriela, como construtora, consegue falar, incorporadora, consegue falar um pouco melhor para a gente. É infinitamente menor o custo que você tem em projeto para os benefícios que você tem em obra. Os valores são outros, né? Qual o budget que você tem de projeto, qual o budget que você tem de obra. Se eu investir mais em projeto, eu vou economizar tempo em obra, retrabalho em obra, que vai me trazer X vezes mais economia do que o investimento em projeto, né? E aí, quando a gente consegue fazer toda essa parte de
de compatibilização, definições. Óbvio que mudanças vão ter, e a gente brinca do ralo, né? Eu preciso que vocês definam o ralo, porque o ralo do banheiro ele muda 10 vezes, e na obra é outra, porque a paginação, daqui 3 anos, o pessoal falou, nossa, tem um piso muito mais legal hoje, muda também. E aí depois a gente vai lá e tem que mudar. Então faz parte do processo, as mudanças, né? Mas o benefício de investir agora em termos de projetos, de compatibilização, é entregar para a obra algo que vai fluir, algo que vai andar, né? Então, a cultura não é só projetos, né? A gente tem falado, eu foco aqui um pouco da reunião de projetos, né? Coisa e tal, mas a gente tem que ver os maiores benefícios na obra, né? E aí, acho que foi o Vini, né, que falou que realmente dá para ter o mestre de obra, o engenheiro, tem um engenheiro de obra que tem um celular e ele consegue, sim, abrir, né, essa realidade aumentada ou um PDF que seja ele, com um detalhamento melhor, é muito mais vantagem, né? Então, a gente acredita nisso, né? É no investimento atual, né, seja em projetos, seja em tecnologia, né? Tem aí empresas que hoje estão trazendo realidade aumentada, não é mais uma, agora é 2, 3, quantas outras empresas não tem agora de realidade aumentada, né? A Algin, eu acho que é a maior atual, né? Mas tem outras também. Então, isso é muito legal, é a mudança de cultura em obra, né? Então, a gente gosta de fazer um trabalho de retroalimentação. A gente vai na obra com o nosso modelo e fala assim, ó, mestre de obra, a gente tem até alguns vídeos gravados disso, né? Fala assim, ó, esse aqui é o nosso projeto, você tem alguma dúvida? Vamos passear aqui na obra e vamos caminhar, né? E isso para ele fala assim, nossa, que legal, cara, a gente tinha projeto, eu nunca conseguia ter essa visualização. Ele só tinha visualização do projeto depois que ele tinha montado, né? Então, qual que é como isso a gente consegue mudar de cultura? E é treinamento também, né? A gente preza muito a questão do treinamento, né? Isso, investimento em treinamento da equipe, dos colaboradores e dos nossos parceiros também, porque isso vai trazer todo o reflexo do mundo BIM, né? E hoje, cada vez mais, que nem a Gabi falou, isso não tem mais volta. Na verdade, a gente só tem projetos 2D porque alguns clientes fiéis nossos não mudaram ainda. Assim que eles mudarem, a gente vai ter 100% da carteira em BIM. Bom demais. Já vou trazer o que o Vinícius trouxe aqui, muito bom. Vinícius, cara, tá nostálgico aqui hoje, né, Vini? Porque passa com esse dia a dia lá na Build, tá, já trabalha com a Dual já faz um tempão também, né? Build tá na jornada do BIM aí, muito, muito legal, assim, de ver. Ele trouxe aqui que sempre reclamam do preço do projeto em BIM. Aí te pergunta quanto custa cada retrabalho em hora por fase de comunicação. E pior que eles nem sabem dizer, nem faz parte. A gente tem um estudo de custos aqui, que a gente fez 3 soluções de compatibilidade só. Uma de furos críticos, uma que o duto de extração de fumaça da antecâmara dos bombeiros ele estava a mais de 20 centímetros do teto, onde ia colocar forro anti-chamas, e o outro da altura de uma ETE, onde chegava o esgoto, que a gente ia ter que fazer uma estação elevatória. 3 apontamentos davam 160 mil reais, um empreendimento médio padrão, de 255 resolvidos aquele empreendimento. Então a gente brinca tranquilamente com uma redução, né, ou deixar de gastar até 5% de custo direto numa obra só com retrabalho, resolvendo bem uma compatibilização entre projeto e principalmente compatibilização com a informação de obra, né? Com os padrões construtivos de obra. Isso é muito importante. Então, como o Denis trouxe ali da parte de educação, eu vou aproveitar e fazer o merchan, que eu esqueci, né? Deixa eu colocar na tela aqui. Que a gente está fazendo um esquenta para o lançamento da formação em gestão BIM, pessoal. Então, se você é construtor, se você é incorporador, se você é arquiteto, muito importante, se você é projetista também, mas tem que coordenar seus diversos clientes, se inscreve na formação, não é um valor exorbitante, acho que é 3.297, se não me engano, produção, e vai valer a pena, porque a gente vai trazer muita coisa prática lá. Então, cara, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa mudar o people. Então, todos os players têm que estar embarcados nisso, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso. Então, a gente vai lançar semana que vem, vai ter mais uma live também, o Paulo vai trazer para a gente o processo de projeto na vida real, e é isso. O Denis levantou a mão aí, queria falar? Isso, dentro dessa linha, a Carla comentou um item muito importante, que às vezes o documento 2D está diferente do 3D. Isso acontece porque alguns projetistas, eles projetam em 2D e contratam uma empresa para modelar. Isso não é fazer projeto BIM. Projeto BIM é projeto. A fase inicial do EP, prefeitura, PL, você acaba fazendo em 2D porque tem muita interação, né?
A hora que você fala assim, ó, estamos iniciando um anteprojeto, não é nem pré, hoje a gente faz alguns projetos nossos já em anteprojeto, já com a própria Planeta, o anteprojeto já é em BIM, né? Você extrai o PDF ou o DWG que vai ser extraído dali, é 100% extração do modelo, né? Então, não existe divergência mais. Se existir divergência entre o modelo e a planta baixa em PDF ou em DWG, é porque houve um mau entendimento do que seria o projeto BIM, né? Cara, perfeito. Então vamos falar de trauma, vamos aproveitar aqui. Traumas, galera. Eu cansei de conversar com a empresa de São Paulo agora. A gente está migrando, está fazendo uma expansão para São Paulo também, estamos trabalhando com algumas empresas. Os relatos são os mesmos. A gente começou o BIM lá em 2012. Nosso cliente mesmo, Rafael, fez o Café BIM com a gente, o pessoal da MAC ali, contando a trajetória deles. Começamos em 2011, não deu certo, porque a gente comprou os modelos externos prontos. Tentamos em 2015 de novo. Contratamos de novo os modelos para ir fazer orçamento lindo com problema de projeto ainda. Aí começamos com a Otis de novo ali em 2021, acho que a gente voltou. Aí beleza, vamos arrumar a base, vamos arrumar a contratação, vamos arrumar os requisitos, para a gente já largar em BIM. Então, se você quer evitar trauma, seja você uma Cirela, seja você construtora que constrói casa, começa com quem sabe fazer. Então, não adianta só fazer implementação BIM e não praticar, né? Pode fazer implementação BIM, faz curso, faz gestão de projetos, mas tenha bons parceiros, se você é um incorporador e construtora. Então, se você vai falar das médias grandes, mas, cara, tem que começar certo. Você começar transcrevendo o projeto, vai ter uma experimentação do que o BIM pode te trazer no futuro. Um pouquinho de visualização ali, mas é uma foto, é aquele lá. Aquele modelo tá ali. Quando você precisar alterar, aditivo. Quando você consegue, né? Tempo, porque aí o cara tem que mudar o CAD, tem que mudar depois o modelo, aí o processo de projeto não anda, e as datas estão lá, lançamento, lista de obra, liberação de documento, aí meio que o pessoal abandona o BIM. Já ouviu isso, né, Carla? Eles abandonam o BIM e vão moderação no DWG. Pô, galera, isso não é metodologia BIM, isso é usar modelos de informação durante o processo de projeto tradicional em CAD. Então, a grande dica que eu dou é, faça o gerenciamento de projetos, contrate uma gerenciadora, contrate a Otis, de preferência, ou faça internamente, estude a gestão BIM da formação da Otis ou qualquer outro lugar, contrate bons parceiros, contrate a KV, contrate a Dual, contrate a Toros, a RM+, ou quem tiver a condição, que você tiver condição de trabalhar, mas que faça realmente projetos em BIM. Porque, cara, é só frustração se você começar transcrevendo. Sim, tem a teoria que fala que o nível de maturidade, que nível 1, mas a gente não é puritano do BIM. Hoje já tem projetista fazendo, tem plataforma, até questão dos códigos, cara, quero trazer isso para ti. O pessoal fica pedindo para inserir código. Galera, acabaram de lançar o KVisus, resolve esse problema. O Rubik também resolve esse problema. Não pede um projetista colocar código dentro do modelo. Beleza. Se você tem um negócio muito padrão, você está pagando muito bem, tudo bem, você pede para colocar o código do insumo. Mas de IAP, que muda, a IAP a cada novo empreendimento não faz nenhum sentido. Você tem que pedir o requisito de informação, pesquisar ele dentro do Solib, Navisworks, quem diz do que for, e ainda por cima adicionar as informações que o projetista não precisa adicionar, porque tem que definir a matriz. Então, cara, não adianta pedir para cara, por favor, insere ali, que é pano e faixa, velho, por favor, você consegue tirar a informação das paredes menores, que tanto centímetros é pano, sei que lá é faixa. Então, gente, tem muita coisa assim, né? Eu não vou me aprofundar porque eu fico emocionado. Eu gosto de compartilhar isso com a galera. Mas vou deixar o pessoal falar também. E, galera, mandem dúvidas aqui, ó. Já tá quase dando o horário do final da live. Aproveitem que o pessoal tá aqui, tá? E eu mandei o link ali da formação de gestão BIM também para vocês acessarem. Quem se habilita aí quando falar sobre traumas? Eu vou falar um pouquinho, gente, que o que a gente está vendo muito, tá? Graças a Deus, com os nossos parceiros, Dual, Otus, KV, eles são muito... o que eles entregam é muito confiável, né? Então, a gente não tem nenhum problema do PDF não estar igual ao modelo. Mas, o que a gente está vendo é porque, acho que com o acelero do mercado, muitas construtoras, um boom ali na construção, algumas empresas se perderam nisso mesmo. Então, realmente, a gente teve muito problema de markup
modelo está sendo feito depois do que a gente comenta no relatório, né? Não atendimento dos relatórios. Então, a gente teve muito problema mesmo de markup, que é, na verdade, o fake BIM, né? Que a gente comentou até no evento que a gente estava em São Paulo com a Otus, RM+, Toros. Realmente, o fake BIM não adianta. O fake BIM, realmente, a gente vai perder mais tempo. Então, vai levar um retrabalho de todo mundo, toda a cadeia, e vai ser prejuízo tanto para o projetista, quanto para a compatibilizadora, quanto para a construtora, né? Então, se a gente tem um processo estruturado e realmente parceiros que levam o BIM a sério, que realmente fazem o processo inteiro, não só um 3D depois para arrumar, para ser visual, daí eu acho que é o que a gente tem que seguir, né? É o melhor que é dos mundos, é o que a gente precisa, né? Show de bola. Então, já vou trazer uma perguntinha aqui, que a Bárbara trouxe muito boa. Qual dica vocês dariam para uma recém-formada BIM Manager conseguir se inserir no mercado? As oportunidades sempre exigem experiência e não dão oportunidades para iniciar a carreira. Cara, muito bom. Quem se habilita? Também tem umas diquinhas aqui. Vai lá, Carla, conta pra gente aí. Posso falar? Eu acho que ela tem que começar, assim, provavelmente você não vai entrar já como BIM Manager se você não tiver experiência, né? Então, eu acho que você deveria primeiro entrar no escritório, trabalhar um pouco como colaboração em BIM mesmo, ali como projetista, e aí você vai pegar essa experiência, você vai conseguir ver como que são os processos, como são os procedimentos, porque normalmente, assim, os livros que falam muito de BIM, eles são muito teóricos e tem muita coisa que, claro, tem que se aplicar, mas tem coisas que no dia a dia são mais simples do que na teoria. Então, você vai precisar trabalhar com a prática para você depois organizar os processos de algum escritório, né? Então, esses processos precisam estar bem documentados, então só no dia a dia mesmo com a prática que você vai aprendendo, vai melhorando. Nossos processos do escritório são sempre alterados constantemente, ele é super vivo, né? Então, a gente tem vários manuais, a gente tem templates, tanto que quando a gente começa um projeto novo, a gente sempre tem que atualizar o template, porque às vezes ele ficou parado um tempo, e aí depois você vai ter que pegar aquele projeto e aquele template está o antigo, então a gente sempre faz atualização. Então, assim, todos os processos são vivos, então é importante que você trabalhe primeiro com a produção, como a gente brinca, né, para depois você poder tomar conta de um escritório, acho que com certeza. Vou dar uma referência aqui, né, nosso BIM Manager, o Renan, ele começou como um projeto também de instalações, né? Ele ajudou nessa implementação. Quando ele entrou, a Dual já desenvolvia BIM, né? A gente já tinha nossas famílias, e ele foi elaborando isso, igual a Carla falou. O processo que a Carla comentou é o exemplo do nosso BIM Manager, e ele foi se formando, foi conhecendo, foi trabalhando com projetos em BIM, foi desenvolvendo isso, foi ganhando corpo, e fez a formação, pós-graduação, e hoje ele é o nosso gerente de projeto, né? Então, hoje, ele é a referência da empresa, mas ele começou lá como projetista, soltando fiação primeiro, e depois ele foi ganhando experiência, e hoje é o nosso BIM Manager, né? Então, acho que é um bom caminho a seguir, sim. Boa, e eu gosto de ressaltar também, né, galera? Para a galera que está de BIM Manager, não necessariamente o BIM Manager é o coordenador de projetos nas consultoras ou nas incorporadoras. Em escritório de projetos, às vezes a gente junta. Mas agora eu trago o caso do Matheus na RM+. O Matheus também era projetista e eu elegi BIM Manager, a gente tem os coordenadores da RM+, estrutura. E aqui na Otis também, a gente tem 41 pessoas no time técnico. São, acho que, 10 coordenadores e a gente não tinha BIM Manager até um mês atrás, porque o gerente do setor, que era a Carla, a diretora, também fazia parte de BIM Management, e os coordenadores de projeto, que a gente chama de coordenadores BIM, fazem um gerenciamento BIM para o cliente, porque geralmente o cliente não tem. E aí, quando os clientes começam a ter mais maturidade, etc., eles começam a ver necessidade de ter alguém gerenciando as informações, a modelagem da informação da construção, além dos coordenadores de projeto, né? Então, isso que é muito legal, né? Então, a gente gosta de dizer que o coordenador BIM é a junção, né, do gerente BIM, o BIM Manager com o coordenador de projetos. Então, são atribuições diferentes, mas elas são complementares, né? E podem ser centralizadas na mesma pessoa. E trazendo a minha dica também, cara, especializa na parte técnica também. Porque não adianta nada você saber de BIM se você não souber da parte técnica. Falo por experiência nossa aqui. Cara, eu tava até semana passada, mês passado, tava com o aparelho na cara ainda, aqui na boca. Eu tenho 28 anos, sou novo, nunca trabalhei em obra, sempre trabalhei em projeto, então a gente está aprendendo no dia a dia com os clientes. Então esse é o maior diferencial. Porque o BIM você ainda consegue aprender, mas porque é tecnologia, novidade, então todo mundo quer fazer, mas a parte técnica, a vivência, você não consegue.
Então, você tem que trabalhar, seja de projetista, vai para uma obra, vai fazer o orçamento, é legal também, você aprende muito da parte construtiva. Então, é isso que a gente pode contribuir aqui com vocês também. Deixa eu ver se a gente tem mais aqui alguma perguntinha. Ó, o Felipe, arquiteto também, nosso aluno, Felipe, boa noite. Sim, a experiência prática é fundamental. Hoje eu sou BIM Manager, mas eu não tenho formação BIM acadêmica. Ao longo dos anos, eu venho fazendo diversos cursos e estudos por conta para agregar ao meu trabalho. Galera, não existe isso na academia. Não adianta, gente, eu tenho que puxar um pouco nossa sardinha, tá? Não adianta você pagar 20 mil reais numa pós de BIM Management, porque eu fiz, e eu paguei mais que 20 mil. E eu aprendi modelá-la. Fiquei semanas aprendendo ArchiCAD. Amo ArchiCAD, que legal que eu sei hoje. Mas na hora de aprender o gerenciamento, não aprendi nada. Então, você tem que aprender com a parte prática. Então, por isso que o nosso apelo com a formação é ser algo mais acessível e prático. E tem aula da galera lá, tem aula de projetista, tem aula de incorporadora, tem aula do software. Porque, cara, você tem que praticar, você tem que ver como que as pessoas estão fazendo, quais são as boas práticas e adaptar para os seus processos. A teoria, ela é essencial, mas a teoria de BIM, principalmente, ela não é consolidada. Pelo menos na minha visão. Então, não vou nem falar da visão da outra. Ela não é consolidada, porque, na minha visão, existem uma série de metodologias BIM. Porque cada metodologia, em cada uso, para cada organização, ela diverge um pouco uma da outra. Então, a gente aplica metodologia de modelagem da informação conforme os requisitos da nossa organização, do projeto. Já estou fazendo um link com a ISO 19650. Dica importantíssima também, galera. Estudem. Ela é muito abrangente. Você vai falar, mas e agora como que eu aplico? Eu sei, não é muito fácil, mas estudem isso, porque ela vai ser exigida também. Belezura, eu também fiz, Arthur. E fui para onde? Na Otos. Ó, verdade, hein? Verdade. Guilherme ainda chegou desconfiado, né, Guilherme? Falou, vamos ver esses caras. Tem o Rodrigo, arquiteto lá de Brasília, cara. Ele falou pra mim, cara, cheguei desconfiadaço de vocês. Fizeram um vigorete comigo. Falei, nossa, tô meio tombo aqui. E hoje ele tá, cara, aplicando bastante coisa que a gente trouxe. E por quê? Quem falaria hoje para assim... Não, deixa eu voltar à pergunta. Já falaram para mim, vocês são malucos. Vocês estão abrindo toda a metodologia de vocês, todos os templates, tudo para todos os seus concorrentes. Sim, todos os meus concorrentes estão lá na formação. Tem até concorrente que comprou, ficou 7 dias, baixou todo o template e saiu. E não tem problema. Por quê? Porque tá todo mundo vendo como que a gente faz. Tá criticando e dando sugestões de melhoria. E tá todo mundo pensando nisso, que nossos alunos, né? E querendo fazer isso na sua incorporadora, no seu história de projeto. Então, é mais gente fazendo. Então, a gente consegue atacar mesmo essa mudança cultural. Isso que é muito massa. Então, gente, conhecimento é bom quando ele é compartilhado. Não adianta só ficar entre nós, senão a gente não tem desenvolvimento, né? E é por isso que o Denis está aqui, é por isso que a Gabi está aqui, é por isso que a Carla está aqui, representando essas empresas que eles trabalham. Porque a gente está aqui para compartilhar também. Porque a gente precisa de bons parceiros, a gente precisa de bons clientes. Beleza? Eu falei que eu fico um pouco emocionado, né? Vamos ver aqui, ó. Alguém trouxe aqui, ó. Vou ter uma discordância aqui. Vamos ver. É isso mesmo que a gente gosta, discussão. Com relação ao tempo de desenvolvimento, nossa base histórica, 18 clientes mostra que demoram mais de 40%. Quero aprender o seu segredo, Carla. Boa, gostei. O que você acha, Carla? Cristiano, é assim, ó, o que a gente fez no escritório? A gente fez toda uma organização prévia para começar o trabalho em BIM, tá? Então, o que a gente fez internamente? A gente fez treinamentos, a gente criou templates, a gente fez toda uma parte de organização do nosso template, com combinação de vegetal por fase, mapas pré-configurados, a gente tem mapas de caixilho, mapas de porta, tabelas, legendas, publicadores, folhas mestras. Então, assim, eu acho que, assim, se você tiver um bom template que você consiga facilitar o dia a dia da equipe do seu projeto, com certeza você ganha tempo, tá? Mas isso precisa estar bem estabelecido, os processos corretos, todo mundo trabalha da mesma forma, organizar os arquivos da mesma forma, porque assim, como as equipes são muito dinâmicas, né, a pessoa que entra num arquivo, de repente, ela tem que ficar estudando aquele arquivo, acabou, ela já perdeu tempo. Então, assim, então você tem que ter uma estrutura muito bem consolidada com manuais, o suporte técnico para a equipe, tudo isso que vai facilitar o seu dia a dia. A gente faz projetos legais e às vezes em 10 dias, projetos de 2, 3 torres. Então, assim, você precisa estruturar de fato os seus templates para você conseguir ganhar esse tempo. Você só ganha tempo de fato se você tiver toda a sua estrutura bem determinada e bem organizada, tá? Então, lá no escritório a gente faz isso.
isso, por isso que a gente consegue essa otimização aí em várias coisas. É o que eu falei também, não modelar tudo, porque tem cliente que quer que você modela tudo, você tem que modelar no momento que você vai acompanhando, no estudo preliminar, se você começar a mexer, estudo preliminar é muito dinâmico, por exemplo, é uma fase muito dinâmica, então se você modelar muita coisa, a chance de você perder aquilo é 100% e você gastar muito mais tempo. Então a gente tem, assim, modela parede e porta, é bem simples, só pilar, para a gente ver os impactos em subsolo, e é isso, e vamos embora. E aí, daí você vai começar a modelar, então assim, se você tiver, de fato, por exemplo, lá a gente tem uma tabela do que modela em cada fase, então a gente tem lá toda uma estrutura, nessa fase você modela isso, depois você modela isso, para que a pessoa consiga ganhar tempo, porque o modelo pesado também atrapalha, né? Então, se você tiver um modelo mega pesado e modelar coisas que são insignificantes para aquele trabalho, você perde muito mais tempo. Tá, então acho que assim, o nosso segredo é esse, é ter uma boa organização, um bom fluxo interno, que todo mundo trabalhe igual no mesmo fluxo, não pode mudar nada lá, a gente fica sempre bravo, não mexer em alguma coisa da estrutura, a gente já fica bravo, para de fato as pessoas poderem ganhar tempo, porque senão elas de fato elas podem se perder no meio do caminho, né? Isso com certeza. Eu acho que tem uma diferença, Carla, no projeto de instalações, o nível de detalhamento que instalações começou a colocar em projeto é muito diferente, porque a arquitetura sempre colocou. A arquitetura sempre colocou cortes, por exemplo, vários cortes. Aí o cliente fala, não dá para enxergar aqui. Carla, faz um corte. Carla, está embaixo da rampa, não dá para enxergar, faz um corte. E para você, isso com certeza trouxe a agregar muito. Para instalações, a gente tinha, por exemplo, um corte do reservatório padronizado, igual você comentou agora. Então, está lá o padrão. Hoje, a gente não consegue mais fazer um detalhamento padrão. Hoje, a gente tem um 3D, né, de tudo isso, até muito mais detalhado. Todos os desvios pé de prumada, por exemplo, a gente lançava, colocava as cotas e entregava. Hoje, a gente detalha tudo isso. Por isso que, para instalações, é um pouco diferente em termos de estar gastando um pouco mais de energia por causa disso, porque o nível de informação, isso quando a empresa faz, né? A Dual acaba fazendo todo esse detalhamento a mais. Quando a empresa não faz, só coloca o 2D ali em planta, também aí não tem muita vantagem mesmo. Né? Mas eu concordo contigo, está muito bem explicado. Eu ia complementar exatamente isso. As instalações aí, eles têm muito mais detalhamento agora, tipo, absurdo. Isso é muito massa, porque você ficava sempre com o conhecimento na mão do instalador de obra, né? Não, o cara vai fazer do jeito dele. Você só põe aquele. Eu gostava de chamar de projetinho safado, aquele simplificado. Que é assim, aprumada aqui, uma linha, tchim, descendo ali, fechou. Que a gente tem muita empresa que ainda vai para obra assim, né, Denis? Vocês sabem disso. Tipo, cara, muito louco, velho. Não dá para fazer isso. Mas também, cara, muito legal esse depoimento seu aí, cara. Porque eu já conheço um pouco da KB, então eu sei como que ela, tipo, lá dentro, o pessoal não sabe, né? Cara, computação em nuvem, é uma máquina foda pra caralho, é muito processo, tipo, cara, isso é muito legal, né, velho? Então, dá pra gente fazer mais rápido, como dá pra gente fazer mais horas ainda, dependendo de nível de mudança, sem planejamento, né? Então, vamos chegando aqui, encaminhando para o final, galera. Quem ainda tem perguntas, manda aí, porque tem que liberar o pessoal aqui também, né? 20 horas já, 20 e 10. Então, ó, alguém mandou aqui, ó, Thaís mandou. Thaís da Otis, estratégia de modelagem é o segredo. Exatamente. E ó, ainda mandou um elogio legal para a KB, ó. É a pura verdade que a Carla fala. Top demais, hein? Então é isso, pessoal. Olha aqui, ó. Renan também trouxe aqui uma ótima observação, dá um passo para trás, depois vários para frente. Formação é diferente de informação. Informação anda junto com a cultura de cada empresa. Vamos ver aqui também. Como o Denis comentou, no universo BIM a gente precisava ensinar enquanto estamos aprendendo, né? O processo é o mesmo. As coisas mudam muito. Não, o processo é esse mesmo. As coisas vão mudando. A gente tem que ir fazendo eterno aprendizado. Exatamente, como eu falei, software de orçamento. Acabou a desculpa dos códigos aí, incorporadoras. Então já podemos, já fica a dica, tá, Gabi? Se falar de você colocar código lá, pense 2 vezes, fala com o projetista. Puxa! Exato, exatamente. Então, cara, muito massa. Deixa eu ver aqui quem mais traz mais alguma coisinha aqui. Ó, isso aqui é muito importante que o Rubem trouxe. Rubem da KV, salve, Rubem! BIM Manager não é só técnica de software, envolve também muito people. Exatamente, tem que fazer gerenciamento de pessoas. Sendo coordenador de projetos, sendo você qualquer tipo de coordenação, qualquer liderança, você tem que ter um excelente gerenciamento de pessoas, porque senão nada disso vai andar. Beleza. Galerinha, então, estamos chegando aqui. Chegamos no final da live, né? Acho que eu vou passar para a Gabi, porque ela não deu nem uma comendadinha no final aí, para começar dando a palavrinha final aí, depois para a gente passar para o pessoal
E agradecer, né, todo mundo que está aqui até agora, 8 horas da noite, todo mundo deve estar jantando, cuidando do filho, etc. E está aqui ouvindo, né, a palavra do BIM, a palavra da colaboração. Vai lá, Gabi. Bom, gente, para finalizar, eu queria falar uma coisa muito importante também, que além de todas essas... tem cursos, tem pós, tem muitas coisas, mas essas, por exemplo, lives, cursos rápidos, tem grupos, muitos grupos no LinkedIn, então isso é muito importante também, a gente tá sempre junto, trocar ideia, trocar experiências, tem alguns grupos que a gente participa também, que é mensal, então cada mês a gente vai em alguma construtora, então a gente troca muita experiência, isso é muito importante para o BIM, porque tá todo mundo aberto para um objetivo só, né, que todo mundo vai crescer e vai fluir no processo todo do BIM. Então, ninguém é inimigo de ninguém, ninguém quer roubar ideia de ninguém, tá todo mundo junto, né? Então, isso é muito importante, mas, mais uma vez, queria agradecer o Arthur, o Denis, a Carla, muito obrigada pelo seu convite. A Planeta fica muito feliz de estar participando daqui, dessa live, e a gente está muito feliz com os nossos parceiros, né? Que a gente tem muitos projetos aqui em comum com esses feras aqui, só equipe muito renomada no mercado. A gente está muito feliz, a gente está indo buscando sempre a evolução, sempre coisas novas, e é isso, podem contar sempre com a gente, estamos disponíveis para trocar muitas ideias ainda. Top, conte com nós, Gabi, sempre também, né? Tem mais um desafio aí, vamos nessa. Vamos nessa. Carla, então... Também agradecer ao Arthur pelo convite. A gente sempre, eu adoro falar sobre BIM, né? Gosto muito, então estou aqui também à disposição. Se quiser, entra lá no meu LinkedIn, faz as perguntas. Tem algumas perguntas que ficaram sem responder aí, a gente ajuda lá também. E agradecer mesmo. A gente gosta, a gente está sempre trocando, a gente faz benchmark, né? Marketing com o pessoal. Se vocês precisarem, né, algum contato com a gente, pode entrar em contato que a gente ajuda assim também, tá bom? Obrigado, Arthur. Boa, Obrigado, cara, Denis. Adoramos trabalhar com a Planeta, a Gabi, ela sabe, né? Estamos aqui para ajudar vocês também. Nós também. Massa. Denis? Bom, eu queria agradecer, então, a Gabi, a Carla aí, o Arthur, toda a equipe da Otis aí pelo convite, né? A gente sempre gosta de colocar numa mesa de bar aqui falando, aqui a gente vai embora, né? Se deixasse a live, a gente ia embora falando desse tema que é muito gostoso e tem contribuído cada vez mais, foi o que a Gabi falou, né? Muito mais colaborativo, né? Muito mais, tanto em processo quanto no universo BIM. A gente tem que colocar a construção civil para rodar, né? Tem coisas muito grandiosas aí que dá para chegar ainda e outras novas tecnologias que a gente está investindo. Então, agradecer a todo mundo, a galera que está assistindo aí também. Queria agradecer a minha equipe, que é uma equipe fera aí, porque senão a gente não estaria aqui hoje para fazer tão bons projetos assim. E se precisar da gente, pode contar, pode ligar, pode mandar WhatsApp, a gente está sempre em comunicação para compartilhar conhecimento. Obrigado, Arthur. Show de bola, Denis. Galera, então foi só uma pitadinha aqui do que a gente conseguiu trazer em 1h15. Então, quero agradecer todo mundo que ficou na live até agora. Quero agradecer muito novamente a Carla, a Gabi, o Denis, e todos os representantes da empresa de vocês. Contem com a Otis, vocês são excelentes parceiros nossos, e a gente quer estar com vocês, e a gente quer evoluir o máximo que der. Aviso a todos da live aí, por mais que só estamos em 46 pessoas agora, a construção civil entrou no TEC. Demorou, mas entrou. Parece que não entrou, mas entrou. Porque o BIM, ele obrigou a construção civil a fazer isso. Então, não é mais só RP que a gente vai ter muito mais coisas. E lembrando todo mundo que semana que vem a gente vai ter o lançamento da 4ª turma da formação em gestão BIM. Venha participar, assim como os 300 alunos que já passaram por ela. Vem aqui, a gente vai ter uma live fazendo o lançamento, a gente vai trazer conteúdo prático, a gente vai trazer aulas profissionais do mercado, a gente vai trazer aulas da Otis também. A gente abre o método inteiro, estamos nem aí, porque a gente quer que todo mundo faça no mínimo como a gente faz. Essa é a régua do mercado. Então, a gente quer que vocês façam melhor. E a Milena falou ali, não sei de qual empresa que a Milena é, para a gente abrir o escritório em São Paulo. Ai, meu Deus do céu, é o sonho, mas aqui a gente mora em Florianópolis, gente. Sair da praia aqui é foda, né? Ficar no meio do concreto. Mas uma vez por mês a gente vai aí bater papo com vocês. E, de novo, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem bem, aproveitem esse restinho de noite com a família de vocês. E nos vemos logo aí. São Paulo, na CTE, nos eventos. Logo eu vou ali na Dual também, vou visitar a Carla de novo lá na KV. Vou lá encher o saco da Planeta de novo, levar o gerente dessa vez, né, Gabi? Também, pessoal. Pode vir. Pedro.
Então tá, gente. Muito obrigado, tá? Uma boa noite a todo mundo que ficou até agora e valeu. Obrigada, noite. gente. Obrigado, Boa Tchau, tchau. noite. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.